Olá, tudo bem? Meu nome é Camila. Agora eu vou fazer uma revisão geral do primeiro módulo dessa capacitação, que é o módulo Inspirar, certo? Então, eu vou trazer para vocês a apresentação, como que vocês podem trabalhar em sala de aula de forma sempre a somar com aquele conhecimento que você já possui, com o seu procedimento didático, valorizando o conhecimento daquele aluno e usando ferramentas de inteligência artificial. Vamos lá? Compartilhar minha tela aqui. Parar de compartilhar, compartilhei a tela errada. Aqui. Bom, vamos lá. O primeiro módulo, nesse apanhado geral ali, né? O primeiro módulo é do entusiasmar. É olhar para a inteligência artificial, olhar onde ela está caminhando e como que nós, professores, podemos trazer formas de tocar nesse assunto, forma de abordar o nosso aluno usando inteligência artificial dentro dos nossos projetos e como os nossos alunos podem voar. Isso é importante também, super importante, na verdade. Primeiro, entusiasmar. O que que é o entusiasmar nesse processo, né? É olhar e falar, meu Deus, aonde que eu tô, onde que meu aluno tá e onde que a gente quer chegar. Muitas vezes nós escolhemos a nossa profissão por amar a profissão, por facilidade, né, tudo mais, mas às vezes as nossas vidas levam a rotas que nos trazem para o professorado, né, que nos trazem para a docência, em compartilhar aquele nosso conhecimento, aquele pouco que nós sabemos, mas com muitas pessoas que querem aprender. E o nosso aluno do outro lado, ele se torna entusiasta e ele gosta de seguir o nosso conhecimento. Então, o entusiasmar é trazer para o nosso aluno a possibilidade dele pegar e voar, né? Eu falo assim, como assim, né? E tirar ideias fora da caixa, olhar e falar, bom, agora dá para fazer um projeto, será que é viável? Será que é possível? Então é isso que eu vou falar para vocês aqui nesse módulo. Vamos lá. Primeiro, a gente vai passar por toda aquela questão da evolução tecnológica, quebra de paradigmas. Há 50 anos atrás, onde que nós estávamos, há 30 ou 40 anos atrás, né, como que eram as organizações das empresas em linhas gerais. Com certeza você já fez isso com o seu aluno. Com certeza você já contou histórias sobre disquetes, o pendrive, e hoje nuvem. Com certeza, eu fico tranquila. Então, quando nós vemos a direção, nós olhamos o passado, olhamos o presente e vamos olhar o futuro, para cada um deles, em meio de saltos de evolução tecnológica, nós temos quebras de paradigmas que acabaram acontecendo. Nesse momento, você pode retomar com seu aluno a trajetória, o timeline, né? Não precisa ser minucioso lá em 1850, não, eu não preciso de tudo isso, eu não preciso vir para a década de 1920 trazendo muita contextualização, mas em linhas gerais. E aonde o nosso aluno, aonde ele começa a ter o acesso à internet, o nosso aluno já é nativo digital, ele começa a ter um processo de sensibilização. Qual que é isso? É quando nós olhamos para o nosso aluno, ele começa a fazer parte da história da tecnologia, tanto em relação à vivência e aprendizado, quanto em relação a sofrer as mudanças tecnológicas e os impactos tecnológicos que todos nós sofremos diariamente. Então, nesse momento, eu sugiro a você que dê uma olhadinha lá no seu PTD, dê uma olhadinha no seu planejamento de aula, de que forma que eu posso trazer essa contextualização de forma, em linhas gerais, né, de forma ampla. Então, aqui tem a imagem mesmo para trazer essa evolução, pode ser cronológica, pode ser por timeline, enfim, né? Da forma como você preferir que atenda melhor o teu aluno. Para que na sequência nós possamos olhar onde nós estamos e olhar os passos futuros, né? Então, aqui, a tecnologia da evolução, eu trago a lei de Moore, que ela é importante,
que ele falava que o processamento das máquinas dobram a cada 1 ano e meio, né? A questão do processamento e da memória. E no meio da memória, no meio do processamento, nós tivemos algumas quebras de paradigma em relação à lei de Moore com a evolução tecnológica. Então, fazer esse comparativo com o nosso aluno, para que ele compreenda que existia até então uma lei que estava ok, e de repente ela vem por terra. Por quê? Porque eu tenho evolução de hardware, eu tenho evolução de software, eu tenho evolução de rede, que são os armazenamentos em nuvem, que faz com que parte dessa evolução ela dê uma alterada em relação às evoluções do processamento das máquinas. Tanto que aqui no gráfico, vocês podem ver que é um gráfico linear, ele vem nessa ascendente com os tipos e a evolução dos circuitos integrados que datam realmente a lei, que validam, né? E de repente eu tenho ali armazenamento em nuvem, que a parte de hardware, parte de armazenamento em hardware, ela passa algumas alterações, né? Isso também é muito recente. Então, você pode trazer cenários de discussão com o seu aluno. Trazer cenários, trazer momentos ali que há o pensamento em relação a como armazenar, o que armazenar, políticas, cibersegurança, né? Políticas dos softwares, né, dos servidores em nuvem que existem hoje, quais são as políticas adotadas. E lembra que eu te falei no módulo passado, em relação à abordagem social e ética? Você volta, você faz uma retomada desse conteúdo e traz um pouquinho desse pensar, da construção desse conhecimento e do discernimento com o nosso aluno. Na sequência, aqui tem uma rápida timeline, né, uma parte cronológica aqui, de 2000 a 2009, 2010, ali nós temos a primeira década, as mudanças que tiveram impacto, quais foram as mudanças que aconteceram até então. Lembrando que no começo de 2000 ainda era muito difundido o disquete, e o pendrive ele vem nascer em 2005, mais ou menos. Então ele é relativamente novo, ele não tem ali 20 anos, né? Então, a hora que você traz essa retomada para o teu aluno, às vezes o teu aluno nasceu nessa década, qual é o ano que ele nasceu, quais as mudanças que aconteceram, né? Então você pode ir trazendo cada um deles e trazer essa reflexão. Na sequência, aqui na timeline, já numa outra diagramação que eu peguei na internet, tem as mudanças, aí eu trouxe maiorzinho, para que você consiga ler e consiga discutir com o teu aluno em sala de aula. 2010, 2011, ele vai ali até 2021. Da sequência, quando muda a década, outras mudanças vão acontecer. E qual é o gargalo que nós vemos aí, que é importante abrir pontos de discussão com o teu aluno? Observa que antigamente, ó, quando eu pego 2000 a 2009, esses 10 anos eles tiveram mudanças, mas as mudanças eram mais lentas, não eram tão rápidas como agora. Na sequência, nós temos mudanças mais rápidas aqui, e mudanças impactantes. Ano a ano ocorria uma mudança, ano a ano acontecia mais de uma inovação tecnológica. Trazer essa discussão do princípio da inovação, qual é a importância dos centros de pesquisa e dos campos de departamentos de pesquisa e desenvolvimento das empresas de TI. Por que tem tanta startup hoje, até então não tinha? Como que eles utilizam, né, a inteligência artificial para criar soluções? A gente começa aqui esse pensamento aí a partir aqui da parte final da nossa timeline. Então, momento ali de você entusiasmar o seu aluno. O seu aluno, às vezes, ele está tão ali absorvendo conhecimento, absorvendo informação, que ele não para e pensa por quê ou como, né? De que forma. E é esse momento aí de trazer o nosso aluno para pensar, justamente para entusiasmar. Um papel em branco, o seu aluno pode fazer no brainstorm, no caderno, numa folha de sulfite, de forma simples, sem regras, sem restrições, desde que dentro da legalidade. E daí o seu aluno vai trabalhando sobre isso e desenvolvendo a ideia, a linha de pensamento dele. E daí a gente vai para tecnologias emergentes, ou seja, parte da população tem acesso, parte da população não tem acesso. Por quê? Tem acesso ou parte não? Às vezes a tecnologia emergente ela está restrita a campos específicos, universidades, faculdades, centro de pesquisa, indústria, exército. Já outras tecnologias emergentes possuem um alto custo.
estão para o usuário final, para o consumidor final adquiri-las, mas o custo é muito alto, elas acabam não adquirindo. Então, quando essas inovações elas começam a ficar mais acessíveis, impacta diferentes setores da área de tecnologia. E, de forma geral, as pessoas começam a adquirir. Então, existe um custo, um tempo, né, para ela ser implantada no mercado, ser consumida pela pequena massa e, posteriormente, pela grande massa, que é você, que sou eu, que são os nossos alunos. Quando chega ao consumidor final. Ao chegar ao consumidor final, as tecnologias emergentes já estão dispondo de diferentes graus de inovação, tanto aberta quanto fechada. E daí você começa a pontuar com seus alunos quais são eles, né? E a inteligência artificial, ela é uma tecnologia emergente, na qual ela bifurca inicialmente em duas vertentes. A inteligência artificial generativa, que é esse conjunto de algoritmos trabalhados e treinados, eles vão imitar habilidades humanas, tanto para texto quanto para imagem, possibilitando a geração de texto, a transcrição de texto, de áudio para texto escrito, de texto para áudio, para vídeo e também para imagens, na qual você pode passar uma determinada imagem, ele vai te retornar aquela imagem que você descreveu. Desde que haja riqueza de detalhes, é possível chegar bem próximo àquilo que você quis. E o segundo aqui, que eu pontuei, soluções de problema com inteligência artificial generativa em diversas áreas. Então, alguns problemas ali que eu captei do site, que a inteligência artificial pode tratar como soluções de mercado. Então, trabalhar isso com o teu aluno, para que ele possa fazer pesquisas, eles podem fazer seminários, enfim, eles podem discorrer sobre esse tema. Aqui eu coloquei da Microsoft e os próximos saltos, né? Quais que seriam os próximos saltos aqui? Na computação quântica, ou integração de dispositivos, no processo de automação de dispositivos, cibersegurança, realidade imersiva e até outros. Então, aquele momento que você consegue parar, olhar e falar: caramba, onde eu tô, né? Aonde eu tô, tudo que passou nos últimos 20 anos e aonde que eu quero chegar. Então, esse momento de entusiasmar é trazer essa riqueza de informação para o seu aluno, de forma que teu aluno fala: poxa, é possível sim. A IA consegue trazer novas formas de se trabalhar. A IA, pô, consigo trazer soluções. Sabe aquela solução que está na gaveta, que ele nem sabia que era possível? Talvez a IA pode resolver. Então, esse módulo Entusiasmar, nós sensibilizamos o nosso aluno, nós apresentamos a tecnologia para ele, explicamos o que que é, abrimos meio de discussão e conversação sobre isso, e como que ele pode criar projetos viáveis. Para isso, existe uma técnica chamada Design Thinking, ou seja, que é o propósito comum na construção de um futuro desejável. Eu adoro essa definição, pessoalmente. Por quê? É aquela possibilidade que nos traz: eu tenho um sonho, eu quero que ele se torne realidade. Então, nós analisamos, fazemos o design desse desenho, desse pensamento, na verdade, né? E trazemos para a Terra. Sabe aquele pensamento que está lá, aquele devaneio que está voando? Traz ele pertinho de você. Vamos ver se é possível? Vamos ver se ele é viável? Então, a gente começa. São 5 grandes blocos de empatia, definição, quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e por que que vai fazer isso. Essas 5 perguntas, que é o símbolo W2H, nós perguntamos exatamente isso. Tá vendo como a metodologia de ensino vai mudando? Aquele brainstorm que você fez com o seu aluno, eu estou trazendo para o design thinking, eu estou trazendo com padronização de projeto, de desenho de projeto. E daí o seu aluno vai trabalhando na ideia dele a partir do momento que ele começa a escrever. Pode ser no papel, pode ser numa plataforma, né? Enfim, ele consegue imaginar: até que eu consigo usar IA? Ah, mais ou menos. Aí aqui, acho que aqui eu consigo um pouco mais. Naquela parte eu consigo um pouco menos, mas é possível colocar no meu app, é possível colocar no meu site. Então, é justamente isso que você vai fazer. É uma atividade de inspiração com o teu aluno. Dependendo da carga horária de aula, você demora ali 2 semanas para conseguir fazer, ou uma semana, até por conta dos feriados e tudo mais, né? Então, a parte de inspiração, a partir do momento que você discutiu com teus alunos, você relacionou com o teu material de aula, com as suas notas de aula,
com o seu componente, você traz isso para o teu aluno e fala, pronto, e agora? Existe possibilidade de vocês sugerirem alguma ideia que estava lá no seu sonho, você não sabia se ia dar certo? Vamos tentar trazer ela para a realidade? Então, vamos lá. Faça um desenho, um esboço de qual ideia seria. Eu coloquei aqui alguns, tá? Sugestões, claro, você pode usar outra. Roda de conversa. É possível por meio de um debate, de uma discussão em sala, trabalhos em grupo, conversar em grupo, eles identificarem se é possível ou não trazer essa ideia, esse projeto, esse sonho para a realidade, sendo uma solução viável. Análise de viabilidade. Pode ser por brainstorm, tanto no caderno quanto numa folha de sulfite. Pode ser por técnicas de design thinking e pode ser por nuvem de palavras se você estiver usando laboratório, né? Então ela é online. Então você consegue trazer, faz essa atividade, separa alguns ali de quantitativos e posta no nosso fórum, compartilha com a gente como é que foi, se foi interessante, se não foi, e depois você posta a atividade. Esse mesmo projeto, nós vamos usar ferramentas mais à frente para relacionar, para entusiasmar o nosso aluno, para que ele entenda que aquele projeto, sim, pode virar realidade usando inteligência artificial. E se não puder, até onde que ele consegue ir? Tudo bem? Conto com você. Até mais. Obrigada.